Olá, boa noite, voltamos. Que delícia encontrar os três amigos mais queridos do meu coração. Os demais não podem ouvir isso, não. É verdade, mas não pode vir. Não é, gente? Encontrar aqui nessas lives é de uma potência muito especial, né? As últimas duas que nós tivemos foram incríveis, né? O Conexão Reconvexo trouxe aí pessoas fantásticas. A gente pode até comentar um pouquinho para o pessoal ficar com um pouco de curiosidade e quem não assistiu voltar lá nos links e das lives anteriores. E esses encontros que nós temos, ele está criando uma afinidade muito boa entre nós, né? Entre nós quatro, e com os grupos também de WhatsApp, né? De Lyon para Lyon, Lyon Brasil, porque a gente vai se conhecendo um pouco mais através do chat, através das falas, depois a gente volta para os grupos para bater papo sobre as lives. Então, isso tem gerado um assunto muito especial para cada um de nós, para se mostrar e para conhecer também as outras pessoas que fazem parte. Por isso que eu já abro aqui, agradecendo a presença de vocês e chamando vocês três das mais queridas do meu coração. Boa noite, Pedro, boa noite, Fernanda, e boa noite, Alexandre. Estamos no ar. Boa noite, galera. Estamos aqui mais uma vez para debater mais um assunto super relevante, super interessante, de interesse de todos nós aqui que temos alguma deficiência, a não ser com a Valéria, com exceção da Valéria, mas não só de interesse das pessoas que são PCD, mas de interesse da sociedade, porque a sociedade deve se atentar para isso que nós vamos falar aqui hoje. Então é isso, boa noite, vamos lá. Boa noite, Valéria. Boa noite, Pedro. Boa noite, Fernanda. Depois de um período meio longo aqui, hoje não está chovendo, então tem internet. Uma boa noite a todos. Estava um pouquinho sumido, mas já estou de volta. E hoje aqui tratando de um tema de grande importância, né, e se atentar nele. E vamos ver qual vai ser o melhor ponto e futuros cuidados e como se prevenir de prováveis problemas. Boa noite, Pedro, Valéria, boa noite para quem está nos assistindo. É um prazer estar aqui mais uma vez. E, como vocês já disseram, o tema hoje é de grande relevância, né? Tem a ver com acessibilidade, com mobilidade, mas é uma visão sob outro enfoque, né? Então, acho que vai ser muito interessante. E quanto mais pessoas participarem, melhor. Isso aí. Verdade. Hoje o tema que nós escolhemos, aliás, foi uma provocação que eu fiz hoje de manhã para o nosso grupo aqui, foi porque eu assisti uma reportagem, mais uma reportagem de uma pessoa com deficiência se acidentando nas ruas da cidade de São Paulo, né? E essa pessoa era uma cadeirante, ela tentou entrar num ônibus, uma calçada horrorosa, então já teve uma manobra bem complicada do motorista, tá? Para poder se aproximar da calçada, mas ele não abriu a porta, não desceu o elevador, a pessoa com deficiência, o cadeirante não pôde entrar, mas ele parou no farol. E aí o cadeirante seguiu na calçada, parou na frente da porta do motorista, do ônibus, e começou a discutir com ele. Só que nessa ele se desequilibrou e caiu, porque a calçada era muito esburacada. Ele caiu, bateu a cabeça no chão, o motorista simplesmente desviou do corpo caído no chão com cadeira e tudo e foi embora. Que absurdo. As pessoas que estavam passando pela rua que socorreram esse rapaz foi entrevistado hoje pelo jornal local aqui de São Paulo, no horário do meio-dia, ele, a mãe e a irmã. É um rapaz que estuda, que trabalha, que precisa pegar esse transporte público, né, é extremamente necessário. A cadeira dele é aquela cadeira motorizada, ficou super danificada. O motorista foi demitido, e quando puxaram aí o histórico dele enquanto profissional, já tinha reclamações a respeito, então quero chamar a atenção para a importância de reclamar, de registrar. É uma chatice, porque você tem que ficar pendurado no telefone, ouvindo musiquinha, que transfere para um, que transfere para outro, ou entra num site que cai depois que você faz tudo. Então, escreva no bloco de notas, porque quando cai, você só corta e cola quando voltar ao sistema, né? Mas façam as reclamações, né? A empresa apresentou
uma série de relatórios dizendo que faz treinamento com os funcionários, que esse mesmo já tinha passado por vários treinamentos, e etc. Mas qual a qualidade desse treinamento? Isso não é discutido, né? Porque uma palestrinha qualquer, com uma lista de presença no final dizendo que ele foi treinado para ser humano, é pouco. Porque o comportamento dele é uma falta de humanidade, então ele teria que ser treinado para ser um ser humano. Mas vamos dizer que você tem um funcionário ser humano, ele só precisa ser preparado agora para atender esse cidadão e essa cidadã que tem deficiência e que precisa usar o transporte público. Então, por isso que nós chamamos essa live aqui de foi acidente ou foi negligência? Né? Ou é descaso, ou é desrespeito, é desumanidade, né? Essas violações de direitos acaba sendo, na verdade, uma junção de uma sociedade que não se adapta de verdade para conviver com as diferenças e um poder público que se omite ou que tem um trabalho insuficiente para a promoção da inclusão e da equidade nas ruas das cidades. E aqui nós temos 4 cidades diferentes, né? Eu sou uma pessoa que não tenho deficiência visual, e algum outro tipo de deficiência que necessite de uma grande adaptação, apesar de ter cirurgia no joelho por uma queda na rua. Né? Então, quando a gente fala de calçadas bem feitas, ruas bem feitas, sinalizações adequadas, não é somente para a pessoa com deficiência. Um outro caso, e aqui eu fecho e passo para vocês comentarem, foi de uma senhora idosa que estava descendo do ônibus, mesmo bairro, gente, aquela região ali está terrível. E ela descendo do ônibus, com a demora dela, o motorista arrancou com o ônibus e joga essa mulher no chão. Ele nem viu, se fez de conta que não viu, ninguém nunca vai saber, mas foi embora. Ela foi socorrida por pessoas que estavam passando. Ela ficou assim, pela imagem da câmera de segurança, acabou registrando tudo isso, ela ficou centímetros de bater a cabeça na guia. Foi um livramento na vida dela, porque ela poderia ter batido a cabeça na guia, mas certamente machucou joelhos, cotovelo, deve ter arranhado o rosto, porque ela caiu com a bochecha assim, no chão, no meio-fio. Então, tudo isso está acontecendo todo dia. Não é com os nossos parentes de primeiro ou segundo grau, mas são com pessoas que nós precisamos nos posicionar, porque qualquer um de nós pode acontecer isso, e nós temos que cobrar do poder público as ações devidas. É isso aí. Eu acho que esse tema, quando a gente fala desse tema e a gente se questiona sobre ser acidente ou não, essas omissões, né, de falta de acessibilidade em calçadas, de despreparo dos funcionários ali do transporte coletivo, e tudo isso que pode levar a algum acidente, que pode, digamos, potencializar o risco de acidente para alguém com deficiência, não só com deficiência, mas com alguma dificuldade de mobilidade, um idoso, uma gestante, né, alguém que de repente passou por uma cirurgia e mesmo que temporariamente precisa de um auxílio maior. Tudo isso a gente fala de omissão do Estado, de inação do Estado, sempre, né? Porque, de acordo com a nossa Constituição Federal, de acordo com a nossa Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, nós deveríamos ter acessibilidade em todos esses ambientes, nas calçadas, nas ruas, nas praças, em todos os lugares públicos, né? E privados também. Mas, assim, a gente fala dos públicos porque parece que é onde mais chama atenção, e nas empresas, às vezes as empresas, algumas conseguem dar conta, digamos, um pouco melhor, algumas. Mas, assim, o problema maior que a gente vê, esses acidentes que a Valéria mencionou, me parece que a grande maioria está realmente em espaços públicos. Então, é sempre fruto, é sempre consequência de uma falta do Estado. Nosso Estado ausente, né, inerte diante de uma situação delicada, que é o cuidado em relação à pessoa com deficiência ou à pessoa que tenha qualquer dificuldade de mobilidade, e fica por isso há tantos anos. A gente conhece essa realidade, modifica-se pouco, né? Às vezes vão lá, fazem alguma coisa, mas não é algo tão substancial, né? Isso não é encarado pelo nosso Estado como realmente um dever. É um dever, legalmente, constitucionalmente, mas na prática parece que as nossas gestões, as administrações aí, federal, estadual e municipais, não encaram isso como dever, não cumprem, né? E a gente vê uma série de desrespeitos, né? Isso fere a dignidade das pessoas, né? Esses casos que a Valéria mencionou, a pessoa que cai, que é exposta ali, com certeza, além do dano físico para ela, de se ferir, de às vezes poder agravar de repente o problema que ela tem, óbvio que ela passa por uma humilhação, porque deve ser extremamente humilhante ela se expor daquela forma, precisar da ajuda de alguém. Então, assim, o desgaste emocional também é enorme, e tudo isso está aí passando, né? Então, quando a galera falou de reclamar, a gente
precisa comentar, fazer o nosso papel aqui de conscientizar e de cada um fazer a sua parte, de cada um ligar no telefone da sua prefeitura para avisar que a calçada do seu bairro ou por onde passa, geralmente para ir para o trabalho com mais frequência, não está legal, não é acessível, não tem piso tátil, está esburacada, né? A gente tem que fazer isso, porque é aquilo que a gente comenta aqui, já comentamos em outras lives, a gente deve cobrar do Estado, sim, mas temos que fazer a nossa parte, né? Quer dizer, cobrar dele é fazer a nossa parte também, não só esperar que ele faça por conta, né? Então, acho que esse tema não tem como não se voltar para que nós olhemos para o Estado, questionemos, né, e busquemos que ele faça a parte dele, porque isso tudo é inação do Estado, é omissão gravíssima que viola direitos, né? Com certeza. E quando a gente fala de violar direitos, a gente falou muito das pessoas com deficiência, né? E não só deficiências, mas, por exemplo, os idosos, né, que têm uma mobilidade reduzida. Mas, se for pensar no respeito com todo mundo, porque ainda tem as mães com carrinhos, né? É muito complicado. E tem pessoas que a gente não vê, né? Por exemplo, alguém que tem uma cirurgia no joelho, né? Ou tem algum outro tipo de mobilidade, de problemas de mobilidade, como você falou, ou até um salto alto, pessoa que está andando de salto alto, então acaba prejudicando todos, né? Mas muito mais os deficientes. E outra coisa é que o poder público, geralmente, ele joga a bola para as pessoas, né, para os proprietários dos imóveis, porque eles colocam, todos os municípios colocam como sendo a responsabilidade dos proprietários. Mas tá, e aí, se os proprietários não tomam conta? E se são terrenos baldios? E se são casas que estão abandonadas? O poder público tinha que tomar uma providência e depois joga no IPTU, enfim, dê um jeito, né? Mas que não deixe dessa forma. Ele tem que fiscalizar, né, Fer? Porque se o proprietário não faz, cabe ao Estado fiscalizar aquela omissão da pessoa, do proprietário, e caberia ao Estado suprir e cobrar da pessoa. Então, se não é acessível, qual seria o papel do Estado? Fazer a parte do proprietário ali, do particular, depois cobrar do particular, né? E não manter inacessível, né? Alegando que o particular não fez. Isso é uma desculpa, né? Exato. E tem lugares que o particular nunca vai fazer. Né? Tem terrenos que estão baldios aí há anos, né? Às vezes o proprietário morreu, ficou e nunca vai ser feito. Né? E outra coisa também é a questão dos ônibus. Quando a gente fala de ônibus, é muito difícil. Eu nunca vi ônibus que para já muito próximo da guia da calçada. Eles sempre param com um espaço, que daí a gente desce na rua e depois vai subir na guia. Então, assim, se a guia for um pouco mais alta, tiver algum desnível, tropeça, né? Tropeça. E não precisa ser deficiente visual, não precisa estar de bengala, não precisa ser idoso, né? Qualquer um pode tropeçar se estiver mais distraído. Que bom que você voltou, Alexandre. Falta energia. Temos problemas sérios aí nessa cidade, viu, meu Deus? Que bom que deu tempo. Eu estou contei para o pessoal aqui o caso que eu relatei para vocês do cadeirante que caiu na calçada e não foi atendido pelo ônibus, e aí puxamos aqui, Alexandre, vários comentários sobre a falta de acessibilidade e a inação do Estado. Fica aquele jogo. Tem uma amiga na prefeitura que ela fala o seguinte: as pessoas brincam de batata quente, sabe? Vai passando a batata quente, até queimar na mão de quem? Ou da vítima, ou queimar na mão de um funcionário que assume tudo para fazer na prefeitura, né? Eu, com muitos anos de prefeitura, sei de pessoas que são incríveis, que não deixam passar nada, não põe nada na gaveta, eles resolvem as coisas da cidade, trabalham 2, 3 vezes mais do que outras pessoas que só trabalham, só colocam na gaveta. Então, a gente tem esse problema que é escandaloso no Brasil inteiro, né? A cidade que o Alexandre está é uma cidade que não tem acessibilidade alguma, né? Não tem nem ônibus. Não tem acessibilidade. Esse problema que vocês têm com ônibus é que não existe. Menos mal, poxa. Ai, Alexandre. Mas tem, como que é? É Mossoroca? Como é que é o nome daquelas valetas que abrem e a prefeitura não vem depois da chuva, que as pessoas caem? Bueiro? Não, aquelas valas mesmo que a chuva passa levando, desbarrancando a estrada e fica aquelas valetas, né? A pessoa pode cair em uma delas, escorregar para dentro delas. Então, a gente está falando aqui de uma sociedade que nem cobra, né? Porque assim, eu tenho amigos que são pessoas com deficiência.
Então, depois de passar a ter essas amizades, não tem como mais eu passar por qualquer lugar que não esteja acessível para um amigo, para uma amiga, e não, com licença, sabe o que é? Que eu faço parte do Instituto Leão Reconvex, e lá a gente tem notado que as pessoas estão reclamando isso, sabe? Não tem como. Então, eu quero chamar a atenção aqui dos familiares. Né? Cada um de nós aqui, no mínimo, tem 5, 6 pessoas na família. Você imagina, né? 5, 6 pessoas de cada membro, de cada cidadão com deficiência, reclamando na prefeitura, reclamando para o governo do estado, reclamando para o governo federal para cobrar do estado e para cobrar dos municípios as ações que façam cumprir a Constituição Federal. Gente, nós teríamos uma mobilização assim, sem precedentes, porque a gente precisa se doer pelas pessoas que nós amamos também. Não só quando sai com a pessoa, né, mas a todo momento olhar as possibilidades de chamar para a sociedade e falar, vamos melhorar? E é nesse ponto que nós estamos aqui na conversa, Alexandre. É assim, olha, vou falar de uma coisa assim que é mais ou menos a ideia do assunto, mas também não tem tanto a ver. Né, aqui no bairro tem uma demanda muito alta sobre água, né? Então veio uma empresa e meio que começou a mexer na água, todas aquelas pessoas ficaram sem água. Só que, muitas vezes, quem está com um problema não faz nada para tentar resolver, digamos, fica ali, mas não faz nada. E, geralmente, se grande parte das pessoas que estivessem sofrendo com isso, já estaria sendo resolvido ou meio caminho andado. Então, a nível de Estado, para a gente reclamar, se a gente não souber o caminho, é bem complicado, porque existe ouvidoria, existe Ministério Público, existe outros caminhos que você pode levar, dependendo da empresa ou entidade. E muitas vezes a gente não tem essas informações. E a nível de prefeitura também tem como a gente reclamar em um local para levar nossas demandas. Só que quando a gente pensa nisso, vai dar muito trabalho, a gente já tem aquele pensamento que não vai dar em nada, sabe? Por isso que muita coisa que acontece não vai para frente, porque a gente vai nesse sentido. Aí eu acho que isso que você está falando, né, Alexandre, tem um pouco a ver com aquela questão do brasileiro, que infelizmente existe, que é a cultura do reclamar, mas só reclamar, né? Reclamar por reclamar. Todo mundo reclama com o colega, com a família, nos ambientes que frequenta, mas entre reclamar e dar um passo a mais, tomar uma atitude, né, são poucos que têm esse segundo momento. Muitos ficam só na reclamação e não partem para esse segundo passo, que é o de agir, que é o de cobrar, que é o de ir lá formalizar um protocolo, pedindo determinada medida que está faltando e observar o prazo para o cumprimento daquele protocolo, e se aquele prazo não é respeitado, reiterar, né, perguntar por que não foi cumprido aquele prazo que o órgão público disse que seria cumprido, e se ainda assim, numa tentativa, num reforço ali, não for resolvido, procurar órgãos de controle e de fiscalização, como é o caso do Ministério Público. Enfim, a gente precisa ampliar, né, essa cultura de mobilização e de ação, e não só de reclamação, né? E se mobilizar como nós aqui temos feito, né? Graças a Deus a gente pode dizer que a gente tem se mobilizado em diversas frentes, a gente tem provocado o nosso Estado, cobrado, pleiteado diversas questões, e vamos seguir nesse caminho, né? Mas isso é algo que a gente precisa expandir isso, né? Como sociedade, a gente precisa, é uma questão cultural, né? Do país, e que a gente no meu modo de entender, o Brasil, né, precisa mudar isso, né? As pessoas, infelizmente, bem o que a Alexandre falou, às vezes, por acreditar que não vai modificar, preferem ficar inertes, mas é um pensamento que não é um ciclo vicioso. Eu penso que se eu reclamar não adianta, então eu não reclamo. O Estado sabe que a pessoa não vai reclamar, então também não faz, e fica nisso, né? E a gente não avança. Então a gente precisa sim acreditar que vai reclamar, se for o caso, cobrar, usando
o palavreado aí que se usa para isso, encher o saco das nossas prefeituras, do Estado, do governo federal, até que façam, insistir uma, duas, quantas vezes forem necessárias, porque uma hora sai, né? Não adianta. Uma hora sai. Né? Nem que Uma seja... hora o seu pedido cai na mão de um funcionário que é competente de verdade, que está ali para ser servidor, na essência mais pura da palavra. Ainda que pelo cansaço, mas vai sim. E eu acho que uma dica, Pedro, que a gente pode deixar é para que a pessoa com deficiência faça parte de coletivos. Exato, isso é importantíssimo. Porque isso facilita muito, inclusive, esse ponto que o Alexandre nos trouxe de saber os caminhos para a reclamação, porque ali a troca de conhecimentos e informações, ela vai te auxiliar de uma maneira muito especial para que você, primeiro, tenha força para buscar o seu direito, né? Porque, às vezes, buscar o direito mexe muito, inclusive, com a autoestima. Nem vou mais atrás, deixa para lá, e não é assim. Então, se você está dentro de uma associação, está dentro de um coletivo, você vai perceber pessoas mais aguerridas, mais empoderadas, né? Isso também dá um gás, dá uma energia para você fazer valer o seu direito, né? Favorece a sua autoestima enquanto cidadão, enquanto cidadã. Isso já é a primeira percepção que eu tenho nos coletivos que eu acompanho, ou como consultora, né, de políticas públicas, ou como membro mesmo, participante, né, em alguns coletivos. E esse é o primeiro passo, já te dá um empoderamento. O segundo é você ter outras informações, né, de pessoa, o seu José passou por isso, a Dona Maria passou por isso, aí você começa a ter um pouquinho o caminho das pedras, de que, peraí, isso aqui não é um caso isolado, isso aqui não foi um sem querer, né? Isso aqui já é uma questão atitudinal do lugar X, que estão tratando as pessoas com deficiência desse modo, né? Com violência. Passa a ter consciência de que aquilo é violação de direitos. Às vezes a pessoa não tinha essa consciência. Violação de direitos, né? Exatamente. Então, esse já é o segundo passo. O terceiro passo é você começar a perceber o que você fez quando reclamou. Eu fiz isso, não deu certo, então isso já elimina. Mas eu fiz esse outro caminho, esse caminho deu certo, deu resultado. Então, você já economiza, inclusive, tempo e energia do desgaste de bater nas portas erradas para fazer reclamação, e começa a ter o chamado ditado, né, o caminho das pedras, e sair da invisibilidade. É o grande ganho quando você está dentro de um coletivo, dentro de uma associação, dentro de um instituto. Você sai da invisibilidade, você deixa de ser só um número do censo para ser uma pessoa que participa da sociedade e quer que essa sociedade lhe responda com o mesmo respeito. Uhum. E assim, sempre filmar, fotografar. Por exemplo, às vezes você tira foto de um buraco, não dá a noção do tamanho daquele buraco. Então, produzir provas, né, Fer? Produzir provas. Produzir provas, exatamente. E reclamar, eu acho que em várias esferas. Por exemplo, nessa questão do ônibus, reclama com a empresa e reclama na prefeitura. É uma questão de uma calçada, reclama com a pessoa da loja e já leva para a prefeitura, né? Ou até mesmo, pode ser em tom de brincadeira ou não, mas se é um lugar que costuma frequentar sempre, pô, seu João, olha a calçada do senhor, todo dia eu estou tropeçando e tal, né? A gente fala ali, mas também denuncia, e também é muito interessante as pessoas que denunciam nos veículos de comunicação. Hoje em dia tem muito espaço aberto por meio de WhatsApp, também é interessante mandar essas provas, porque conforme a Valéria falou, eles vão juntando isso, vira reportagem, né? E algumas vezes resolve, né? Resolve assim, eles vão atrás, eles cobram, se for um lugar que dê muita visibilidade, vale lembrar isso, eles resolvem, né? Então, assim, tem que lutar de todas as formas, eu acredito, mas um coletivo, como vocês falaram, ele dá realmente o caminho das pedras, e a gente estando instruído, a gente pode instruir também outras pessoas. Que nem, e fortalece, assim, né? Os coletivos têm mais voz do que a pessoa individualmente, né? Claro. Sim, sim. Com certeza. Alexandre? Teve situações assim que as pessoas reclamaram tanto de alguma coisa, digamos, do buraco. Foram na prefeitura, reclamaram, não foi nada, e pronto. Aí o buraco completou ano. Aí pegaram, postaram, fizeram um bolo, aí comemorando 1 ano de que aquele buraco estava ali e a prefeitura inerte não fez nada e começou a espalhar isso em forma de sátira, sabe? Aí não demorou muito, as pessoas responsáveis deram jeito naquilo.
Nós precisamos de uma educação, primeiramente, para a inclusão. Quando a gente tiver essa educação, e eu acredito que ela tem que ser formal, ela tem que fazer parte da matriz curricular mesmo das escolas, né? Fazer com que, como essa geração nossa já está em andamento, tentar melhorar a próxima geração ao menos, né? E aí eu tive contato com algumas experiências de ONGs que são levadas para dentro das escolas para levar espécies de workshops, né? Então são aquelas vivências, cursos de algumas horas, são algumas vivências com limitações. Então, colocam aí um óculos nos adolescentes, nas pessoas, os professores, para ele não enxergar, e tem aquelas dinâmicas de grupo, outro coloca peso nas costas, para perceber como é uma pessoa idosa, né, com aquele peso nas costas, subir e descer uma escada e um degrau, coloca na cadeira de rodas, e a pessoa tem que circular pela cadeira de rodas com obstáculos da própria escola. Então, tudo isso para a pessoa perceber o quanto é difícil, o quanto não é mimimi e o quanto é direito rever essa situação na sociedade como um todo. Então, a gente tem uma educação para a inclusão, ela se faz totalmente necessário, porque quando se tem uma construção de um espaço, se a gente já tem a inclusão no desenho da construção, né, no desenho arquitetônico, a gente já vai poder evitar uma série de coisas. Por exemplo, coisa mais boba é parar para pensar que um extintor nesse lugar, uma pessoa com deficiência visual, ela vai bater a cabeça, por exemplo, né? Vai se acidentar, né? Uma placa nessa altura, para uma pessoa com 1,80 m, por exemplo, que já começa nessa um pouco da média do brasileiro, então põe uma placa um pouco mais baixa, que eu com 1,60 m, enxergando ou não, vou passar. Mas uma pessoa alta também pode ter problema pode ter deficiência visual. Ela vai passar, ela vai se machucar. Então, a gente passar a ter uma sociedade que olha e que percebe os riscos que pode colocar uma pessoa com deficiência, e tem deficiências de vários modos, que também não é muito difícil, são vários, mas não é difícil de mapear, né? Não é tão difícil. É querer, hoje, é querer. Hoje, com a internet, principalmente, com lives, a gente tem canais extremamente potentes de pessoas com deficiência falando o tempo todo, olha, isso não é legal, isso não fica bem, isso. Poxa, que o gestor público tire lá um dia, em vez de maratonar Netflix, vai maratonar a pessoa com deficiência para que o trabalho dele na segunda-feira seja melhor. Então, a pessoa também tem que ter interesse em fazer o melhor na posição que ela está, né? Hoje eu estou com o sangue um pouco quente, né? Aqui falando como gestora de políticas públicas mesmo, porque às vezes a gente lida com umas pessoas que, poxa, está numa posição, está num cargo, tem uma caneta na mão, tem uma certa autoridade e faz isso de qualquer maneira. E poderia ser uma pessoa muito melhor se tivesse o preciosismo de pensar: o que eu faço como gestor de políticas públicas impacta vidas. Não são só estatísticas. Atrás de cada número de estatística de pessoas que se acidentam, são pessoas, são vidas que têm a vida atravessada por uma deficiência e ainda por um acidente que deixa sequelas, complicando ainda mais a sua deficiência, limitando ainda mais a sua situação para ter um cotidiano de paz, de tranquilidade, de autonomia. Né? Esse rapaz que teve a queda na rua, ele bateu a cabeça. Foi por Deus que ele não rachou a cabeça, ele podia ter rachado, sangrado ali, né? Tido uma hemorragia, tido alguma consequência sem volta. Então, quem toma conta disso teria que ser responsabilizado, sabe? No Ministério Público deveria ter algo muito mais facilitado para a gente que fica indignado, entrar em contato e falar: olha, não está acontecendo. E eles tomarem providência, ao menos, já que o poder público às vezes não toma providência, a gente acionar com mais facilidade meios hierárquicos que pudesse fazer com quem tem que fazer o que tem que ser feito, faça o que tem que ser feito. Exato. A título de curiosidade, Valéria falou de arquitetura, Cuiabá foi sede, teve alguns jogos na Copa de 2014, e eu fui, né, há pouco tempo no estádio aqui na Arena Pantanal com outra pessoa que era cadeirante. E não teve acessibilidade, o elevador não funcionava, sabe? Você chama um funcionário, chama outro, assim, ninguém sabia se tinha um elevador, se tinha dois, sabe? O que podia ser feito. E daí, procurando reportagens a respeito desse assunto de hoje, eu vi o mesmo caso em uma outra arena, não vou citar o nome, porque eu não sei exatamente qual era, mas a mesma coisa.
E quando a gente estava aqui em Cuiabá, uma outra pessoa falou assim, que mico, né? Melhor nem voltar aqui, porque foi um mico. Eu falei, não foi um mico para nós. Foi um mico para o Estado, foi um mico para quem construiu. Era para a Copa do Mundo. Concordo. É um mico para quem foi ineficiente, não para a pessoa com deficiência. Exatamente. Então, assim, tem que ser cobrado mesmo, e tem que ser ouvido e procurar outros casos, né? Na internet a gente pode documentar, a gente pode achar outras pessoas para engrossar esse caldo. E acho importante comentar um ponto também, que quando ocorrem esses acidentes, a questão do trauma que gera, né? O trauma que às vezes é uma coisa que é difícil da pessoa se livrar. Então, isso é tão grave que isso pode, de repente, privar a pessoa de voltar a exercer uma atividade que ela fazia, porque ela desenvolveu um trauma porque ela caiu. E isso eu estou falando com base em relatos, né, de colegas que eu já escutei, que relatam que quando certa vez caíram em determinado lugar, desenvolveram um certo trauma e depois foi difícil de conseguir se livrar daquilo, ou às vezes aquilo perdura, sei lá, por muitos anos ou a vida inteira. Não, assim, às vezes realmente ele paralisa a pessoa deixa de fazer algo que gostava pelo receio daquela situação se repetir. Mas mesmo quando isso não ocorre, fica aquela lembrança, sabe? Parece que o movimento da pessoa já vai, quando ela vai fazer, ela lembra que pode acontecer, porque naquela ocasião aconteceu e foi traumático, né? E foi dolorido. Então, isso é muito sério, né? Não é só uma questão... É dano físico, é dano psicológico, né? Moral. Dano emocional, moral. Né? A Célia Sobreiro, aliás, um beijo, Eliana Floriano, querida, do Coletivo Cultura Viva e Cidadania, bem-vinda aqui no canal mais uma vez, obrigada por estar aqui conosco, que é PCD também, né, pela poliomielite, pela aquela questão da poliomielite na década de 70, acho que 60 e 70, né? Contei sua idade, Eliana. Essa mulher é incrível, ela precisa vir aqui, tá? Vamos já deixar registrado. Eliana, você está convidada. É uma bibliotecária, ex-funcionária pública, aposentada agora, uma mulher incrível. Um beijo, Eliana. E a Célia Sobreiro, ela é de São José dos Campos, ela está aqui comentando que ela mora nessa cidade e as calçadas estão extremamente esburacadas. Além da calçada esburacada, ela tem que disputar lugar com as bicicletas, ela é baixa visão por causa do glaucoma e sofreu uma queda e quebrou os 2 braços. Caramba! Os 2 braços, né? Ou seja, quem mensura, quem indeniza, quem apoia uma pessoa que passou por isso e quebra os 2 braços e tem totalmente a sua vida impactada porque não tinha calçada adequada, sendo que tem lei para isso, porque não tinha uma organização da cidade ao ponto de bicicletas e pessoas com deficiência não terem que disputar, porque são 2 coisas extremamente fundamentais. Bicicleta é extremamente fundamental. Esse mundo poluído que nós temos, ter bicicletas é excelente, né? Mas ela não pode tirar o lugar também da pessoa com deficiência. Então, precisa de uma gestão da cidade para organizar isso. É para isso que está lá. O gestor dá trabalho, não aguenta, pede para sair, gente. Mas se você é gestor público, você tem que pensar na cidade como um todo. A cidade não é só para X ou para Y, ela é para todos e todas. E as pessoas são diferentes, nós precisamos de equidade, cada necessidade precisa de algo muito especial e equivalente para a necessidade da pessoa. É isso aí. Entra naquela questão de ouvir os portadores das necessidades especiais, né? Volta naquela questão, cadê a voz dessas pessoas com necessidades especiais? Né? Porque uma vez vendo uma reportagem, acaba entrando em choque algumas necessidades, por exemplo, o deficiente visual precisa do piso tátil, né? Porém, o piso tátil pode atrapalhar os cadeirantes. Então, assim, são questões que precisam ser pensadas e ser pensadas em conjunto para tudo isso, né? E as pessoas muitas vezes não são convidadas. E quando são convidadas, existem muitas outras vezes que não são ouvidas de fato. As suas ideias, as suas sugestões não são levadas até o fim, né? Fica aquela coisa só de bonito, né? Para inglês ver. Para falar que houve participação, né? Ainda que ela não seja efetiva, né? Exato, para cumprir um protocolo, né? Geralmente essas participações ocorrem praticamente no final da obra, aí chama alguém que tem alguma deficiência, aí coloca ela ali naquele meio, só para cumprir protocolo e dizer, não, está tudo bem.
Uhum. Ou numa audiência pública, né? Chama algumas pessoas ali numa audiência pública, na hora fica muito bonito, mas e depois? E eu quero chamar a atenção que geralmente quem participa, quem sai de casa e participa, ele já tem uma certa facilidade de lidar com essas exclusões todas que a cidade coloca como obstáculo. Mas e quem não foi na audiência pública não merece ser ouvido? Muitas vezes a pessoa que não vai para a audiência pública, ela tem até mais o que falar de quem está lá e consegue atravessar uma série de situações para chegar lá, né? A pessoa já tem um perfil, é desbravador, né? É uma pessoa que já tem o costume ou tem facilidades, mora num lugar, né? Eu já estive em oportunidades que pessoas que moravam assim nos jardins, né, que morava perto de metrô, e aí vai para a Câmara Municipal. Não estou deslegitimando, tem que ir mesmo, mas eu estou dizendo que, e aquele da Brasilândia, né? Aqui, vocês que não são de São Paulo, são periferias que eu estou citando agora, da Brasilândia, do Morro Doce, de Pirituba, lá do Jaraguá, né, lá da Zona Leste, Sapopemba, essa pessoa nem chega na Câmara Municipal. E por que, para discutir uma lei? E aí, o que acontece? Por que essa discussão não se busca, por exemplo, as associações locais, coloca ônibus à disposição, leva essas pessoas, ou mobiliza um funcionário para ir até esses territórios e fazer ali uma prévia de uma pré-audiência pública, por exemplo, ouvir essas pessoas, tomar nota, porque tem gente que não sai de casa exatamente pelo que o Pedro já até relatou aqui, porque a primeira experiência de sair para exercer a sua autonomia, ela tem um impacto tão grande de um trauma que ela não sai nunca mais. Então, a gente precisa ter meios para fazer com que as pessoas que não estão indo nas audiências também possam falar, possam registrar. Né? Ah, mas tem internet. Gente, a acessibilidade na internet para muitas pessoas ainda não existe. Ou seja, é parar e pensar com carinho, com afeto. Não é para pensar somente numa questão numérica. Eu vou repetir sempre isso. A gente tem que sempre lembrar, a política pública foi feita para os seres vivos, humanos ou não humanos. Então, a gente tem que encontrar maneiras de nos comunicar com eles ou de entender quem, aqui falando de política pública ambiental, né, entender quem estuda esse território. Mas política pública não são somente números secos, frios, gelados, elas são vidas, e a gente precisa fazer com que essas vidas se manifestem de alguma maneira para que a política pública possa ser uma política pública eficiente e eficaz, né? E puxando aqui para o nosso caso da Lyon e das doenças raras, oculares ou não, essa fala da Valéria faz muito sentido, porque a gente sabe que existe uma desculpa, né, um argumento de que são poucas pessoas. Então, assim, o que eu estou falando é um absurdo, tá? Não é que eu concordo, mas eu estou querendo demonstrar a maneira como, infelizmente, se pensa, algumas pessoas pensam que estão na esfera pública, né? De que se é um quantitativo pequeno, ou não tão pequeno, mas médio, digamos, de pessoas, por que investir ao invés de investir em algo que tem um quantitativo muito grande de pessoas? Mas aí entram outros fatores, né? Entra a questão de retorno político, né? Vale mais a pena eu investir onde eu vou ter mais retorno político ou onde não vou ter, mas quando se pensa assim, se está esquecendo o que a Valéria disse, que sejam poucas pessoas, não importa, que seja doença rara ou ultra rara. A Lyon, por exemplo, é rara. Nas categorias das doenças, existem as raras, a Lyon está ali no meio, e as ultra raras, que são as mais raras ainda, que é o caso da Wolfram, lá da Rafa, que veio falar com a gente aqui, é ultra raro. Mas e daí? Porque existem poucas pessoas, supostamente poucas, né, que tem muitas desconhecidas e subnotificadas, mas porque existiriam poucas pessoas, isso é motivo para que o Estado não agisse? Óbvio que não, a nossa Constituição não prevê, não dá margem para que alguém fique de fora, né? O Estado tem que agir ainda que fossem poucas pessoas, não importa isso, né? Então esse é um outro pensamento que a gente tem que desconstruir, né? E lutar para quebrar esse paradigma de que é raro. Os próprios pacientes, a gente percebe isso em alguns colegas, né? Às vezes o colega acaba como eu digo, se decepcionando com o tempo, se fragilizando e pensa assim, poxa, mas será que vão olhar para a gente? Nosso caso é raro. O Estado, a indústria farmacêutica vai preferir olhar para uma doença como a diabetes, que atinge milhões e milhões de pessoas no Brasil e no mundo, né?
mas a gente não deve compactuar com isso, né? A gente deve lembrar que por trás dessas doenças ditas raras, existem seres humanos iguaizinhos, idênticos em sentimentos, emoções e direitos, idênticos em direitos, que é mais importante, àqueles que fazem parte do grupo de milhões, que tem milhões que tem aquela doença, né? Então, nós não podemos tolerar, em hipótese alguma, esse tipo de argumento. São poucos, então por que investir? Porque são seres humanos, e o ser humano tem que ser olhado, tem que ser respeitado, né? Exato. A Armando Alexandre, ela estava participando aqui no chat. Obrigada pela sua participação, né? E falando que a gente tem que frisar as diferentes regiões do Brasil. Nossa, é muito bom. Acho que, eu não sei se eu li o nome dela direito, Alexandre. Charley. É isso? Charley. Então, isso é muito importante, frisar as diferentes regiões do Brasil, porque cada região é de um jeito, e inclusive, assim, da capital para o interior. Por exemplo, aqui eu moro em Cuiabá, as ruas são estreitíssimas no centro, né? Não passa dois, né? Tem que ficar passando em filinha, assim. Já aconteceu uma vez isso que a Valéria falou, o ônibus quase pegou o cadeirante, teve gente na rua, gente no ônibus gritando, o ônibus teve que fazer a volta, sabe? Assim, tinha pegos. Muita gente não tivesse gritado, tinha pego. Aí você vai para algumas cidades aqui do interior do Mato Grosso, são cidades planejadas, sabe? As calçadas, as vias largas, estacionamento, faixa de pedestre. Então, assim, é complicado. Aqui perto de onde eu moro, não é um bairro muito afastado, mas tem várias áreas de preservação ambiental que não tem calçada, sabe? Não tem calçada nenhuma, é tudo mato. E a sua irmã comentou que no bairro dos seus pais não tem calçada. Aí já entra uma outra questão, porque se não tem calçada, tem barro. Quando chove, escorrega, né? Do mesmo jeito vai escorregar. Então, assim, é complicado. E é bom mesmo que a gente frise mesmo essas diferenças de cada região, né? Inclusive para ter como reforçar isso. É que nem a gente já tinha comentado antes que tem cidades planejadas da Europa que quando a pessoa foi para lá, ela se sentiu que ela não tinha deficiência, tipo, a calçada era perfeita, semáforo com auxílio sonoro, então foi todo preparado para receber tanto a pessoa que é cadeirante, a pessoa que é cega, o idoso, a pessoa que anda de muleta, até porque essa questão da acessibilidade, ela não envolve só pessoas com deficiência, envolve tantas pessoas que são mais velhas, que vão chegando numa certa idade, que vão tendo também uma dificuldade maior. E obesos, né? Os obesos também, não é raro a gente ver reportagens falando a respeito de obesos, e daí, no caso dos obesos, os prejuízos são muito grandes com relação ao emocional, né? Ao emocional, ao psicológico, e isso acaba afetando bastante, né? Bastante. Alexandre, e puxando uma coisa que você falou aí agora, que eu achei bem interessante, lembrei de um outro assunto que já comentamos aqui em outras lives, mas eu acho importante retomar. Você comentou esse exemplo, eu acho bem legal, que a pessoa foi para um determinado local na Europa e era como se ela não tivesse deficiência. Isso mostra, né, isso fortalece aquela tese, inclusive terminológica, que já conversamos aqui, né, de que a expressão pessoa com deficiência é uma construção histórica, né, sociocultural, não é algo que existe por si só, foi algo construído, e sendo algo construído, pode ser modificado. E uma outra expressão que alguns países aí já estão cunhando, que é pessoa em situação de deficiência, vai ao encontro disso que o Alexandre falou. Por que em situação de deficiência? Porque se entende que se houvesse acessibilidade, por exemplo, para um cego, se ele morasse em uma cidade que todo semáforo fosse sonoro, que todos os textos fossem em braille, que todos os pisos fossem táteis, a deficiência dele praticamente não seria sentida. Não é que ela não haveria, não é que havia um passe de mágica e a deficiência iria deixar de existir. Exato, e a pessoa viveria, digamos, com aquela deficiência como algo que é mais leve de se lidar, assim como todas as outras pessoas têm as suas coisas que lidam. Aí a deficiência seria algo, tipo, sabe, que realmente não chama atenção, não é algo que está distante, que está longe, seria algo olha, o cara é cego, ok, ele tem os meios que ele precisa. A pessoa é cadeirante, ok, ela tem o que ela precisa. Então, em uma sociedade ideal, que nem é tão legal falar ideal, porque a gente tem que acreditar que ela pode ser real, e muito real, a gente quer, podemos e vamos cobrar que ela seja real, mas em uma sociedade boa, eficiente em termos de acessibilidade,
a deficiência realmente pode ser encarada como uma situação. A situação de deficiência existe enquanto não se faz nada. A partir do momento em que se age, aquela situação praticamente pode ser desconsiderada. Por isso que esse é um termo com o qual eu compactuo e acho que é adequado, né? Pessoa em situação de deficiência já me parece um pouco mais humano, e não só humano, mas força as pessoas, e o Estado cutuca as pessoas a perceber, olha, essa situação pode mudar, né? A pessoa está nessa situação, não que a deficiência possa mudar do dia para a noite, a gente até gostaria, claro, mas a situação, como se trata a pessoa, como se lida com ela, pode sim mudar, né? Dependendo do que for feito, né? Com certeza. Isso mesmo. Eu gosto de endossar sempre a questão da educação, né? E daí vai ao encontro do que a Valéria falou, que isso deveria ser feito nas escolas. Esse tipo de abordagem, de reflexão, deve ser trazido nas escolas, porque daí muda a forma como se trata as pessoas com algum tipo de deficiência. Né? E não só com deficiência, mas o próximo, né? Uma vez eu estava no aeroporto e eu perguntei, eu falei, estava já atrasada, correndo para pegar o avião, e daí eu perguntei, eu falei, onde é que é o embarque e tal? Aí ele falou, você segue por ali. Eu falei, moço, mas eu não enxergo. Não, você segue por ali assim, assado. Aí mais para frente eu perguntei para outra pessoa, o caminho estava errado. Né? E ele era funcionário do aeroporto. Então, assim, as pessoas têm que saber lidar, ter um trato para tratar daquilo. Né? Tem gente que simplesmente olha, o preço está ali, né? O caminho é ali. Então, assim, é complicado isso. Mas isso deve ser abordado na escola. Também é uma outra luta que tem que ser encontrada. Porque se a gente tem escolas que nega matrícula para uma criança com deficiência, né, que a gente até fez lives aqui falando sobre esses absurdos, e né, nós tivemos agora um ministério que dizia que tinha que segregar, porque a criança com deficiência atrapalha o desenvolvimento do restante da sala. Então nós temos algo muito mais grave, né, muito mais profundo a ser realmente expurgado dessa sociedade, que é o preconceito. Que é essa formalização dessa ideia coletiva de que a pessoa com deficiência atrapalha, e é mentira. A pessoa com deficiência, ela contribui para a sociedade, ela pode gerar lucro, pode gerar emprego, pode gerar conhecimento, pode gerar ciência, pode gerar alegria por onde passa, pode construir família. Então, a pessoa com deficiência é uma pessoa, e ela merece todo o respeito. Alexandre, perdão, eu acabei interrompendo você, acho que no delay aqui eu acabei falando por cima, desculpa, querido. Eu esqueci. Não fala isso, que eu fico culpada. Bom, então, Alexandre, enquanto o Alexandre não fala assim, enquanto a Valéria falava, eu pensei numa coisa, né? Enquanto a gente convive com uma pessoa com deficiência, né? Principalmente se não é o nosso familiar, se é uma outra pessoa, a gente acaba com o preconceito, né? Porque o preconceito vem do preconceito, tira todos aqueles conceitos, desconstrói, né? Lembrou, Alexandre? É o conceito preconcebido. Realmente, até a gente não ter um contato anterior, a gente tem um pensamento. Depois que a gente passa a ter um outro contato, é outro pensamento. Apesar do Brasil ter um número muito grande de pessoas com deficiência, praticamente a gente não encontra as pessoas onde eu moro. Encontrar algumas pessoas foi uma palestra sobre autismo no CRAS. Aí que eu vim saber que é autismo. Mas antes de... Caiu. Caiu? Não, nós estamos aqui. Aqui. Voltou? Voltou. Deu uma travadinha e voltou. Esse trem caiu. Não, deu uma travadinha no seu som, Ale, mas você pode concluir que agora nós estamos te escutando bem. Eu parei em que parte? Ai, Alexandre, você estava falando, né, de que você encontrou pessoas com deficiência na sua cidade através de acho que cortou um pouquinho, acho que foi uma reunião no CRAS sobre autismo. Isso, foi uma reunião no CRAS sobre o Dia do Autista.
Então, antes disso, eu nem sabia que existiam essas pessoas aqui. Então, no meio educacional, praticamente não há contato. Então, por isso que existe esse preconceito, porque muito antes disso, as pessoas não têm contato com essas pessoas nos meios de educação, escolas, faculdades. Geralmente, essas pessoas ficam mais isoladas. Até porque também tem essa questão da pessoa enfrentar o mundo, e muitas vezes, se a pessoa não tiver um psicológico forte, ela não volta mais. Exato. Alguns números que a gente já citou aqui no canal, né? Bom, nas estatísticas elas variam. A gente já viu aí algumas estimativas de que em torno de 24% da população brasileira tem algum tipo de deficiência, outras apontam que pode ser em torno de 30%, enfim, varia, mas de qualquer forma, 24% ou 30% são números bem razoáveis, né? São números grandes, um percentual grande da população brasileira que tem algum tipo de deficiência, né? E aí, nisso que a gente está falando de não notar essas pessoas, é interessante lembrar disso. Realmente, quando nós frequentamos os locais, nós percebemos essas pessoas, nós as encontramos. Quando você vai a sei lá, um show, a um teatro, a um evento, será que a gente pode ter a percepção de que ali dentro 1/4 das pessoas que estão ali tem algum tipo de deficiência? Me parece, tristemente, que não, né? Tristemente, assim como nas escolas, será que uma sala de aula tem 1/4 de alunos com deficiência? Da mesma forma, acredito que também, infelizmente, não. Então, a grande maioria dos ambientes que a gente frequenta, esse percentual que aparece na população geral, ele não se repete nos ambientes, ele não se reflete. Por quê? Né, por uma questão que é triste. Essas pessoas, muitas, estão fora do mercado de trabalho, estão em casa, às vezes com quadros depressivos, né, às vezes sem uma vida social, o que é extremamente triste, né? E é a falta de motivação, de políticas públicas. Não tem como não falar sobre isso. A gente fala sempre, mas tem que falar. São as políticas públicas que podem resolver isso, né? Tirar as pessoas de casa, incentivá-las, encorajá-las, né? Mostrar para elas que elas podem ser quem elas quiserem, do jeito que elas são, né? Com respeito, com conforto, com a oportunidade que ela se sinta melhor, que ela goste, mas ela pode e deve estar onde ela quiser, né? Mas não é isso que a gente verifica. Esses percentuais, eles não batem, imagina, né? os números que você está colocando, os percentuais, isso gera uma multidão de quase 60 milhões de pessoas, pouco mais de 60 milhões de pessoas, né? Olha a quantidade. Nós somos 200 milhões, né? 20%, 30% da população. 240. É muita gente. Onde é que está esse batalhão de pessoas, né? Onde está isso? Quem está mapeando isso de verdade? Né, e desenhando políticas públicas com a participação. Gente, imagina a riqueza de informações que essas pessoas teriam se nós tivéssemos nesse momento um censo de verdade. Vocês receberam o censo na cidade de vocês? Eu recebi o censo aqui. Eu falei para a moça, que tipo de perguntas são essas? O governo anterior tirou as principais perguntas para nós pensarmos na nossa sociedade. É um absurdo, assim. Na verdade, é um censo que gastou dinheiro, na minha percepção, pelo menos a recenseadora. Na verdade, foi um censo protocolar, né? Foi protocolar, né? E poderia ter sido muito melhor aproveitada a oportunidade desse porta a porta de saber quem são essas pessoas com deficiência, quem são essas mulheres em situação de violência, quem são essas pessoas negras, quem são essas, sabe? Quem é a sociedade brasileira? A gente vai sair com um censo que foi milionário e vai sair com pouquíssimas informações. Apenas numérico, né? Ele é mais numérico do que qualitativo, né? Exatamente. Poderia ser muito mais qualitativo. Exatamente. Nós estamos chegando a 1 hora de live, agora que eu percebi. Gente, a conversa quando é boa é assim, né? Tá, mas antes disso, seria bom também a Valéria comentar sobre a experiência que ela teve na Reatec. Foi verdade. Nós temos uma live aqui sobre a Reatec, tá? Então não vou contar tudo. Essa é uma feira que acontece a cada 2 anos, e ela traz
toda a possibilidade de acessibilidade, ela é voltada para a pessoa com deficiência, né? Então, você vai encontrar lá equipamentos, tanto equipamentos eletrônicos, como próteses, como literatura, como estandes. Tinha estandes apresentando aquela terapia com os cavalos, tinha os cavalos lá para as pessoas, né, as crianças experimentarem, principalmente as crianças. Então, é uma feira muito potente. É um choque de realidade, né? As pessoas surdas eram uma grande maioria nessa feira. Eu tenho quase zero de contato com pessoas surdas e gostaria de ter mais, porque eu gostaria de aprender muito mais com elas. Então, tinha muitas pessoas surdas, né? Grupos de pessoas surdas, você percebia andando juntos. Então, você vê, são as redes, né? Famílias inteiras participando, crianças com pais deficientes, né? Eu achei muito bonito isso, né? Chamando de pai, chamando de mãe, e assim, pessoas que estão vivendo as suas vidas, que têm famílias, né? Que eu disse, né? Gera alegria, gera família, né? Gera movimento na sociedade. Então, é uma oportunidade muito grande da gente sair deste lugar que eu só enxergo o meu mundinho. E aí o Pedro falou, né? A gente não percebe essas pessoas, não enxerga essas pessoas, não vê, mas a gente também não tem um olhar treinado para isso. Acho que a Fernanda pode dizer isso para mim. Quando a gente está grávida, a gente só encontra mulher grávida na rua. Minha mãe falava isso, não é isso? Porque o seu olhar está para uma mulher grávida. Né? Quando você começa a conviver com pessoas com deficiência, eu enxergo pessoas com deficiência o tempo todo na rua hoje em dia. Depois de conviver com vocês esses anos todos. Né? O tempo todo eu enxergo alguém com deficiência na rua e eu não vi. Então, será que isso mudou? Não, foi o meu olhar que passou a ficar treinado. Né? Meu olhar hoje enxerga perigo para a pessoa. Eu falo, uma pessoa com deficiência que vai se machucar. Então, é o olhar treinado. É um olhar que acaba tornando-se sensível a isso. Por quê? Porque te interessa, porque você tem amigos com deficiência, tem parentes. Valéria, assim, bacana tocar nesse ponto, mas assim também, e os locais assim de, sabe, de tomar frente, os locais de destaque, né? Infelizmente, pouco, né? E a empregabilidade, né? E os locais, as funções de protagonismo, né? A gente pode até perceber essas pessoas nas ruas, mas e na hora do vamos ver, na hora de fazer, sabe, de ter papéis. Não, toda função na sociedade tem a sua relevância, obviamente. Sim. Mas eu quero dizer assim, e os papéis de destaque nas empresas, e os cargos mais altos, e sabe? Os cargos têm poder de decisão. Exato. Onde estão essas pessoas? Cadê, e tem pessoas muito bem formadas, né, Pedro? A gente já trouxe aqui no canal, é só procurar. A gente trouxe pessoas assim com formações excelentes nas melhores universidades da América Latina, né? Universidades federais, que tem condição e não consegue emprego, não consegue se colocar no mercado de trabalho. Né? Então, a gente precisa realmente cada vez mais chamar atenção para isso, né? E aqui eu convido vocês que estão nos assistindo, ou agora ao vivo, ou que assiste agora a versão gravada, compartilhe as lives, leve esse assunto para dentro de casa, leve esse assunto para dentro do trabalho, né? Pessoal de RH, né? Os cursos de RH, a gente teve agora com a FECAP, né? Os cursos que promoveu essa interação de pessoas com deficiência com os alunos que estão se formando em RH, que foi brilhante, nós vamos continuar esse ano. Então, essa provocação tem que ser feita, e ela não é bondade, ela é Constituição, ela é lei. Nós temos lei para isso. Nós temos uma sociedade. Não é favor para ninguém, né? Não é favor para ninguém. Não tem que encarar como eu estou pedindo um favor, não. Você está exigindo o seu direito. Não é empresa boazinha, é uma empresa melhor que a outra? Vou dizer que sim, porque pelo menos compreendeu a sua posição no mundo, no que pese a sua responsabilidade social. Mas ela não é boazinha, ela está cumprindo algo que as outras deveriam se inspirar. E quem não cumpre deve perder mercado. Eu sou muito de boicotar. Né? A empresa não cumpre com sua função social, eu paro de consumir dessa empresa. Essa empresa polui, eu paro de consumir. Essa empresa faz propaganda que só tem pessoas brancas, eu negra paro de consumir. Né? Essa pessoa faz propaganda, não tem uma pessoa com deficiência. Gente, não tem pessoa com deficiência para comer um lanche do McDonald's. Falei o nome de uma empresa. Né? Mas é verdade. Né? Poxa vida, não pode colocar uma pessoa com deficiência, né? Sabe, um cadeirante chegando e pegando seu lanche. Não é mercado consumidor, né? Não é interessante, né? Para eles? Né? As pessoas com deficiência tomam lanche no shopping, gente. Cadê essas pessoas sendo representadas nas propagandas? A mulher com deficiência pode usar maquiagem? Né? Não tem propaganda, perfume, se perfumando, cheirosa, maravilhosa. Poxa vida, sabe, essas provocações têm que ser feitas. Cadê as áreas de marketing? Cadê, sabe, os RHs? Cadê a sociedade brasileira que tem alguém com deficiência na sua família que também não se dói com isso?
né? Então, acho que tem que ser tem que fazer um eco dessa indignação que nós estamos aqui manifestando nessa live. Tem que fazer eco, tem que chamar mais pessoas, tem que fazer provocações e tem que fazer valer as leis. As deficiências fazem parte da vida, né? Exatamente. Sempre foi, e sempre, né? Claro, não é querendo ser pessimista, mas fazem parte da vida. A gente tem que encarar assim e a sociedade tem que ver dessa forma. É parte da vida, então vamos conviver da melhor forma que pudermos, assegurando direitos, assegurando conforto e incluindo as pessoas, né? Exato. E sendo empáticos e tratando com igualdade, né? A empatia é muito importante para você lidar com aquela pessoa. Quando você citou em estado de deficiência, eu lembrei justamente das grávidas, porque é um estado de limitação, ela não vai ficar limitada para sempre, mas é um estado de limitação, né? E quando a Valéria falou de propaganda, as propagandas são muito importantes, porém, vale a gente tomar cuidado com elas, porque tem empresas, principalmente nas questões ambientais, né? Elas vivem de marketing, né? Então, assim, quando vê alguma propaganda e não tiver de acordo, também vão falar, isso aqui não está certo, não, vocês estão falando isso? Aí. Não é exatamente assim, né? E vamos falar, né? Isso aqui eu acho muito interessante, vamos falar, né? Seja falar para o seu João da mercearia que não arruma aquela calçada, e principalmente falar nos órgãos competentes. Alexandre, você fará as considerações finais. Eu já deixo aqui meu boa noite, obrigada, até semana que vem. Terça-feira que vem é carnaval, nós não teremos live, né? Mas a gente volta depois do carnaval e com muito mais novidades e com uma convidada muito especial, que vocês vão gostar, inclusive, de reencontrar. E nós temos, assim, relatos interessantes de quando as pessoas se mobilizam, algumas coisas interessantes, positivas acontecem sim, não desistam. Então, meu boa noite já fica aqui, Pedro e Fernanda, e fechamos com a fala do Alexandre. Tudo na vida é saber como fazer. Né? Muitas vezes você ir lá reclamar, muitas vezes é o jeito como você faz. Porque tem muitas pessoas que pensam que cobrar é fazer gritaria, como se diz, fazer escárnio, mas muitas vezes basta você chegar com a pessoa responsável, com uma conversa simples e clara, e colocando os fatos na mesa, né? Que, dessa forma, duas pessoas civilizadas conseguem chegar num consenso. Então, aí se na conversa não der certo, aí a gente já parte para outras vertentes e outros meios. Mas é isso, é muito importante cada pessoa procurar melhoria para você e para o seu meio, né, que convive, e que isso vai melhorar não só para você, mas para o social. Então, só tenho a agradecer aqui por estar aqui mais uma vez hoje com todos vocês, e vamos maratonar todos os vídeos do Instituto, deixar o like, um comentário também, e aqui vou me despedir. Tchau, tchau, uma ótima noite para todos. Obrigada, Alexandre, Pedro e Fernanda. E me lembrei de um recadinho, tem um informe, vou deixar aqui na tela e vou ler para vocês. Dia 4 e 5 de agosto de 2023, nós teremos a 5ª Conferência Internacional Lyon Brasil 2023, sob o tema Novos Horizontes para um Atendimento Digno e Qualificado para as Doenças Oculares Raras. Coloque na sua agenda, prepare sua viagem, vá atrás do seu cartão passe livre, faça valer o seu direito de poder viajar pelo Brasil gratuitamente. É lei, está na Constituição. Se precisar de ajuda e orientação no canal, também tem vídeos falando sobre isso, mas também tem nossas redes sociais à disposição para tirar dúvidas, né? Para poder aí elucidar algumas questões que possam surgir. Então, fique atento, fique atenta. Agosto chega rapidinho, porque já estamos no meio de fevereiro. Daqui a pouco nós teremos a conferência. A conferência será na cidade de Maringá, cidade do Pedro Mendes, que esse ano é o coordenador da nossa comissão organizadora, né, do nosso comitê organizador da conferência, que está à frente dessa coordenação da realização da 5ª Conferência Lyon
5ª Conferência Internacional Lyon Brasil 2023. Participe, chegue mais, aproxime-se, e nós teremos logo uma enquete para que você possa dar a sua opinião do que é esse atendimento digno e qualificado na sua percepção. O que é ele para você? Então, fique atento, nós temos muitas coisas ainda para bater papo aqui. Por enquanto, boa noite, bom carnaval, divirta-se, não é o último carnaval da sua vida, então não precisa gastar tudo que você tem em termos de energia e tudo mais, vá com cuidado, mas vá. Divirta-se, aproveite cada minuto da vida, porque ela é muito valiosa, ela é preciosa demais para ficar aí tristonho, quietinho num canto. Busque amigos e amigas e conte com a gente. Um abraço, Leon, para você. Até depois do carnaval a gente volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau.